Obesidade pode ser uma questão de saúde ou de reeducação alimentar, mas não pode se tornar um problema de rejeição social. Acima de tudo, obrigar as pessoas a se tornar magérrimas em nome de um conceito de beleza não é estranho. E o pior, muitos gordos passam a acreditar que jamais serão amados. Quando encontram alguém, agem como se estivessem recebendo um favor. Os homens têm mais sorte. Mulheres gordas convivem demais com a rejeição. O lado mais cruel dessa rejeição é que ela se torna piada. A exigência de magreza se tornou opressiva. Ser gordo virou um anátema. É mais um preconceito entre os muitos de nossos tempos. Observe que quando o cara escreveu esse texto, ele pensou num determinado assunto. Então, o texto dissertativo é falar sobre um determinado tema. Só que posso falar sobre um determinado assunto de maneira técnica, de modo imparcial, sem nenhum tipo de desenvolvimento, sem nenhum tipo de opinião. É o caso do texto que a gente acabou de ler. Não, o texto que a gente acabou de ler é um texto dissertativo argumentativo. O que seria texto dissertativo argumentativo? É um texto que fala sobre um determinado tema. Só que o cara que fala sobre esse assunto coloca a opinião dele sobre o assunto. Ele é parcial. Qual é o seu time, por exemplo? Qual é o seu time? Benfica. O Benfica, não só em Lisboa, como também muitos quilómetros longe de casa. Vai, Paulo, está confiante, obviamente, numa vitória do Benfica aqui em Alkmaar. Aqui a prioridade, aqui ou em qualquer sítio, é ganhamento sempre, ganhar. A palavra não é como os justos dizem em certos jogos, a gente em alguns ganha, outros empata, não. Isso é completamente errado. A nossa cultura aqui do Benfica é ganhar sempre, seja aqui, seja em Portugal, seja na Coreia do Norte. Perceba que o cara falou sobre Benfica. O que é que eu te falei? Texto dissertativo é falar sobre um determinado assunto. O cara falou sobre Benfica, sobre o time Benfica. Então, é um texto dissertativo, argumentativo. Por quê? Porque ele argumentou. Falou sobre Benfica e argumentou. Texto dissertativo, argumentativo. Características da dissertação 1, que é texto dissertativo, argumentativo. Porque veremos um outro tipo de texto dissertativo expositivo para frente. Então, tese, conceito relativo ao texto. Tese, ponto de vista sobre o assunto que você fala. O cara deu o seu ponto de vista sobre o texto. Tópico frasal, conceito relativo ao... O que seria então tópico frasal? Uma frase que aponta o seu ponto de vista sobre o que está falando a cada parágrafo. É por isso que tem esse símbolo de parágrafo. Então, o que seria estratégias argumentativas ou persuasão? Estratégia argumentativa são recursos ou maneiras que você tem dentro de um discurso, dentro da fala ou escrita, para convencer, para persuadir. Por isso tem persuasão. Persuadir e convencer a pessoa com quem se fala. Então, progressão temática. O que seria então progressão temática? O desenvolvimento do que você está falando.
Não posso repetir a mesma coisa. A Benfica joga bem, a Benfica joga bem, não. A Benfica joga bem, por isso eu gosto do time de Benfica. E tem Grimaldo, tem jogadores que jogam aí, jogam bem. Progressão temática é só progredir. Conclusão. O que seria conclusão? Quando você fecha. É parte final. Verbo no presente predominantemente. Isto está claro. Verbo de mundo comentado. Verbo do mundo comentado. O que seria verbo do mundo comentado? Serve para te ajudar a tecer comentário. Quando você faz comentário, usa o verbo no presente. Identificar o texto dissertativo argumentativo. Verbo no presente predominantemente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que tudo que eu falei sobre tipos de texto está estudando? Não? Se não, impessoalidade. Estude. É a ausência de marca de primeira pessoa. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, para mim, eu acredito. Impessoalidade, ausência. Modelização. Indica ponto de vista sobre assunto. Clareza de pensamento, ser claro. Linguagem culta, linguagem que respeita regras da gramática. Essas são características da dissertação argumentativa. Dissertação 2, que é dissertação expositiva. Então, religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões do mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre os cosmos e a natureza humana. Essa aqui é mais outro tipo de texto. Observe que o texto fala sobre a religião, só que falando sobre a religião já é um texto dissertativo. Só que em nenhum momento há ponto de vista, nenhum momento há uma argumentação. Então é um texto dissertativo expositivo. Texto dissertativo expositivo. Objetivo de explicar de modo didático, objetiva. De maneira objetiva. Sem argumentação. Sem argumentação. Falar sobre assunto sem argumentar nada. Nada, mas nada mesmo. Características da dissertação 2, que é dissertação expositiva. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo não é persuadir, mas sim informar. Verbo no passado ou no presente. Amplia-se a ideia central, mas sem subjetividade ou defesa de ponto de vista. Não há nada. Linguagem clara, meramente explicativa. Gêneros textuais. Textos técnicos
e jornalísticos que objetivam informar, ensinar. Então, esse aqui é o oposto do outro. Estás a ver? Não há ponto de vista, não há nada. É só informar. Nada de subjetividade. Texto dissertativo expositivo. Sem argumentação. Texto dissertativo argumentativo com argumentação. Estude para obter essas informações dentro de si. Switcher on the